A nossa seleção brasileira de futebol está realmente uma vergonha. Apresentou um desempenho medíocre na Copa do Mundo de 2014, né? Levou aquele 7-1 da Alemanha, 3-0 da Holanda, depois na disputa do terceiro e quarto lugar, né? Mas ao longo de toda a Copa, o Brasil praticamente só deu fiasco. Ganhou, mas de uma forma medíocre. Outros jogos, né? Antes de jogar com a Alemanha e com a Holanda. Este ano, na Copa América, o Brasil não passou nem da primeira fase. E agora, aqui na Olimpíada do Rio de Janeiro, o Brasil empatou as duas partidas. Empatou com a África do Sul e também com o Iraque, né? Seleções que apresentam um futebol medíocre, que não tem uma tradição no futebol. Mas para mim a seleção brasileira de futebol ela representa bem o espírito de indisciplina que reina no Brasil, seja nas escolas brasileiras, seja no trânsito, seja nas periferias das grandes cidades. O povo brasileiro está numa decadência cultural tão grande, numa indisciplina tão grande, que o péssimo futebol apresentado pela seleção brasileira é apenas um reflexo dessa própria indisciplina. Tudo isso é resultado desse pensamento esquerdista que derrubou todas as hierarquias nesse país, o respeito entre as pessoas. Porque o que são esses jogadores da seleção brasileira senão uns bostas, uns merdas que ganham milhões e milhões por ano, mas que no fundo esses jogadores eles não têm respeito, eles não têm valores, eles não têm uma moral, eles não têm uma conduta. Para ganhar uma partida de futebol entre seleções, é preciso ter uma equipe formada por jogadores que sejam disciplinados, jogadores honrados, que honrem o seu país. Qual é a honra que os nossos jogadores têm? Aquele Neymar. O que o Neymar honra? Ele honra o Brasil? Não, não honra coisa alguma. Ele honra sua conta bancária, a vida boa que ele leva. E não é apenas o Neymar, são praticamente todos os jogadores da seleção brasileira, com exceção de poucos, né? Eu digo aqui que eu não assisti nenhum desses jogos, há tempos que eu não acompanho mais futebol, eu não gosto de futebol, mas como os brasileiros falam tanto deste esporte, se identificam tanto com ele, eu gosto de pegar o futebol para pensar várias formas de comportamento e de conduta do povo brasileiro. Porque o futebol ele tem muito a ver com o jeito de ser de uma população. Em outros tempos, quando o Brasil apresentava resultados melhores no que se refere à seleção brasileira de futebol, é porque a sociedade brasileira ainda estava num estágio melhor de organização, de disciplina, de respeito, de desenvolvimento cultural. Tudo isso foi de tal modo dilapidado que até o futebol brasileiro está uma desgraça. E por quê? Porque a cultura nesse país está uma desgraça. Os valores estão degradados. A violência está tomando conta. O tráfico de drogas, a sexualidade depravada, o turismo sexual. O Brasil é hoje um país imoral. O Brasil é um país imoral. A maior parcela da população brasileira cultiva uma imensa imoralidade, uma decadência cultural. 10% da população brasileira não. 10% aí é constituído por pessoas éticas, por pessoas honradas, disciplinadas, que têm um projeto de vida. E a seleção brasileira de futebol, ela é bem a cara desses 90% da população brasileira, das periferias, do funk, da vadiagem, da malandragem, desta cultura de favela. A seleção brasileira de futebol, ela é hoje, no meu ponto de vista, a representação da cultura de favela, a decadência, a indisciplina, a desorganização. Porque um povo desorganizado, ele não permite o seu país se desenvolver.
ele não promove o desenvolvimento do seu país, né? E esportistas sem valores, esportistas que não jogam por amor ao seu país, que não têm honra, que não têm respeito, que são aí uns fanfarrões, né? Como é o caso aí da maior parte dos jogadores da seleção brasileira, isso acaba apenas demonstrando o quão existe uma imensa crise no nosso país. E a seleção brasileira de futebol, ela expressa isso muito bem. Para mim, ela é, assim, a fotografia da decadência que o nosso país enfrenta. Decadência não apenas no futebol, mas na economia, na cultura, na espiritualidade, na moralidade, nos valores. Porque os valores no nosso país, minha gente, eles estão detonados, né? Os valores no nosso país estão detonados. A imoralidade e a indecência, elas estão vencendo de 7-1 nesse país. De 7-1. E nós precisamos virar esse jogo, minha gente. Nós precisamos correr atrás do prejuízo e precisamos começar aí a endireitar toda essa destruição cultural que a esquerda fez nesses últimos 40, 50 anos aqui no Brasil. Porque se nós não revertermos isso, em breve nós não teremos mais nada. Nós não teremos mais nada. As nossas rodovias são só buracos hoje em dia. São só buracos. As nossas cidades, elas estão sendo tomadas pelo crime organizado. A saúde não funciona, a educação não funciona. E nem a seleção brasileira de futebol, que sempre foi tão temida pelas outras seleções, também não funciona mais. E por quê? O que está por trás disso? O que está acontecendo? Né? É realmente a decadência cultural que está promovendo isso. E enquanto continuar existindo esta idolatria frente a jogadores de futebol, né, a nossa seleção também vai continuar decaindo, porque as pessoas estão preocupadas apenas com o Neymar. Toda a imprensa brasileira e mundial filmando aquele imbecil, desculpem o termo, aquele imbecil que não joga nada na seleção brasileira, que não fez nada pelo Brasil até os dias atuais. E existe uma idolatria em relação ao Neymar e outros, e é por isso que não existe um espírito de equipe. Né? Não existe um espírito de equipe. E sem espírito de equipe, nenhum time pode ganhar. Nenhum time pode ganhar. Então, o nosso país vivencia uma decadência cultural e uma idolatria frente à classe artística, frente a políticos, frente a esportistas, frente a atores e atrizes, né? Os brasileiros idolatram praticamente só merda, praticamente só merda. E é por isso que o nosso país está na merda, inclusive a seleção brasileira de futebol, porque onde impera a decadência cultural, tudo com o passar do tempo começa a ir mal. Tudo, tudo, inclusive o futebol. Valeu, gente. Forte abraço, até a próxima.